O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ninguém precisa ser um exegeta, ou seja, um especialista em análise de textos bíblicos de forma técnica, profissional, profunda, para entender esse trecho do Evangelho aqui, né? Você tem um trecho do Evangelho tão claro como o sol do meio-dia, é esse, né? Acha que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, Lucas 12, 51, 52 e 53. Pois daqui em diante, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho. Você já viu dessa por aí? Pai e filho que não se entende? E às vezes porque o pai quer que o filho segue o caminho do Senhor? Às vezes porque o filho quer que o pai segue o caminho do Senhor? O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. Às vezes a mãe está se esforçando de todos os modos e maneiras para educar a filha, para corrigir a filha, para catequizar a filha, para mostrar o caminho certo, o caminho do bem. E a teimosia, a cabeça dura, o coração de pedra, não se deixa tocar. Às vezes a filha também quer mostrar para a mãe: ó, mãe, eu preciso ir na missa de domingo. Não, nós não vamos, você não vai. Não, mamãe, eu preciso ir porque eu aprendi na catequese que não pode faltar a missa de domingo. Não tem nada disso não. Você pode perceber que o Evangelho, ele não traz unanimidade. Jesus não foi, não é e jamais será politicamente correto. Jamais. Se tem uma coisa que incomoda muita gente, incomoda, é o Santíssimo Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente não para refletir, mas eu quero refletir. Presta atenção. Jesus Cristo, esse fogo que Jesus está dizendo, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que esse fogo estivesse aceso. Também não precisa ser um São Jerônimo ou um Santo Tomás de Aquino para saber qual que fogo que é esse aqui, né? Jesus está falando do fogo do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo divide?
Porque o Espírito Santo é amor, então ele vai dividir. Amor fica de um lado, egoísmo fica do outro. O Espírito Santo é verdade, então a verdade fica de um lado, a mentira fica do outro. O Espírito Santo é justiça, então a justiça fica para um lado, a injustiça fica para o outro. O Espírito Santo é luz, a luz fica para um lado, as trevas fica para o outro. O Espírito do Senhor, que penetra o mais profundo do universo, todas as coisas são sustentadas pelo Espírito do Senhor. Esse Espírito, ele é tão divisor do bem e do mal, né? Ele divide o bem do mal. Ele é tão divisor, esse Espírito que arde no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado, glorificado, o Filho que é Deus, o Pai que é Deus, o Espírito que é Deus, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é tão verdadeiro, é tão profundo que dividiu o mundo dos anjos. Os anjos, uma terça parte dos anjos se transformaram em demônios por causa desse fogo. Esse fogo abrasador, esse fogo que dividiu até os anjos, dividiu até o mundo dos anjos. Não vai dividir o mundo dos homens? Não vai dividir as famílias? Entre aspas, né? Esse dividir aqui é separar, purificar. A palavra purificar, separar, segregar, é a mesma coisa que santificar. Quando diz assim, o fulano é santo, é porque o fulano é purificado. Não é que ele é puro, ele é purificado, porque só Deus é puro, só Nossa Senhora é pura. Os santos foram purificados, eles foram separados, eles foram divididos, por isso são santos. São João Bosco não nasceu santo, ele se tornou santo pela graça de Deus. Tertuliano mesmo já dizia, ninguém nasce cristão, nós nos tornamos cristãos, e esse fogo vai nos santificando durante a vida. Então, se você não entende o sofrimento humano é a purificação do mal. Deus permite o sofrimento para purificar. Esse fogo vai dividindo dentro de nós, porque dentro de nós a linha do bem e do mal passa dentro do nosso coração. E todo bom médico sabe disso. Médico que trabalha com oncologia, com tumores, né, malignos, às vezes benignos, os bons médicos sabem disso. O médico quer acabar com o tumor, mas dependendo se ele acaba com o tumor, ele mata o paciente. Então ele tolera o tumor, vai tolerando aquele tumor, vai tratando aquele tumor, vai fazendo ali uma série de purificações e torcendo, né? Porque ciência também trabalha com a correspondência do organismo, e eles, muitas vezes a ciência é cega, trabalha com aquilo que é puramente físico, científico, fala, agora vamos torcer, eles não falam rezar, vamos torcer para que as coisas dê certo, né? Para o organismo corresponder. Mas se a família for católica, for cristã, pode rezar também, porque agora é só a mão de Deus. Se vocês têm Deus por aí, né? Porque eles dizem assim, a ciência mesmo, a ciência é pura e simples, ela não tem uma confissão religiosa. Então os médicos que trabalham com doenças gravíssimas, eles torcem para a recuperação do organismo, e alguns, até de forma ética, dizem assim, olha, se a família tem fé, se vocês têm fé, vocês podem rezar ao seu Deus. Então a medicina, ela tolera a doença, porque ela quer salvar o doente. Deus tolera o mal na tua vida, porque Ele quer te salvar. Se Deus destruir o tumor do mal na tua vida de uma vez, você é destruído junto com Ele. Por isso que Deus tolera. É a parábola do joio e do trigo. O joio é o símbolo de toda imperfeição, de toda maldade, de toda doença, e ele está crescendo junto com o joio. E o pai, que é o agricultor, ele vai tolerando,
Por quê? Porque se arrancar o joio de uma vez, muito do trigo se perde, porque dentro de nós as coisas ainda estão misturadas. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. A palavra batismo significa imersão, mergulho. Jesus está dizendo que ele vai ser mergulhado nos seus sofrimentos, ele vai ser mergulhado no seu preciosíssimo sangue, ele vai ser mergulhado pela força da cruz. Ali vai ser um batismo, vai derramar da sua cruz o sangue que purifica, o sangue que divide, o sangue que corta, o sangue que separa o bem para um lado, o mal para o outro. E Jesus, ele não quis saber, ele nunca quis saber de fazer acordo com as pessoas. Deus não faz acordos, Deus não tem imperfeição, Deus não precisa chegar na verdade. Acordos, diálogos, o processo dialético é para chegar na verdade. Deus é a verdade, ele não precisa de um processo dialético, ele é a verdade por si mesmo. Esse processo dialético, ou seja, tese, antítese e síntese, isso aí é uma coisa do ser humano. O ser humano que precisa esquadrinhar e se esforçar por buscar a verdade. Deus não precisa fazer isso. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então com Deus não tem muita conversa. Estava meditando antes da missa, meditando justamente o silêncio de nosso Senhor Jesus Cristo diante de Herodes. Está lembrado? Nos Santos Evangelhos relata a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Jesus é levado diante de Herodes, naquela corte maligna, aquela corte onde se tinha orgias e bacanais e uma série de desordens, Herodes queria ver Jesus de qualquer jeito. Jesus já tinha sido flagelado? Ainda não. Jesus tinha sido capturado, tinha sido espancado, mas parece que ainda não tinha sido flagelado. Depois que ele volta a Pilatos, aí Pilatos manda flagelá-lo. Isso mesmo. No filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, isso fica claro. E Jesus chega perto de Herodes, Herodes fala, um monte de gente fala, um monte de gente acusa. Jesus abaixa a cabeça, fecha os olhos e não pronuncia nenhuma palavra. E os autores espirituais, os grandes teólogos, eles dizem assim: por que Jesus não falou nada com Herodes? Porque Deus não dialoga com as paixões. Herodes é símbolo de todas as desordens humanas. Jesus abaixa a cabeça e silencia diante de Herodes. Infelizmente, queridos, eu preciso dizer, porque nem Deus não tinha mais nada o que fazer com Herodes. O pecado já tinha enraizado de tal forma no coração daquele homem, ele já tinha sido entregue a tantas paixões, a tanta maldade, que se Jesus falasse alguma coisa na frente dele, Jesus estaria desperdiçando as suas santíssimas palavras. Com certeza esse homem caminhou para o inferno. Então, imagina, Deus na terra, Deus parar de falar conosco. Mas Deus pode parar de falar conosco se nós vivemos uma vida carregada de paixões. Santa Teresa d'Ávila diz isso: Deus falaria ao nosso coração de bom grado se parássemos para ouvi-lo. Por que as pessoas têm muita dificuldade de rezar, e quem tem muita dificuldade de rezar não se santifica? Não se santifica porque todos os santos, hoje é dia de Santo Antônio Maria Claret, um bispo missionário espanhol que evangelizou a ilha de Cuba, um grande jesuíta. Todos os santos se santificaram pela força da oração. Pode ser missionário, mas era orante. Pode trabalhar com as crianças, mas era orante. Pode ser intelectual, mas era orante.
Pode ser um padre que vai trabalhar na cura das almas, mas era de oração. Não se santifica sem oração, porque na oração se acende o fogo do Espírito Santo nos corações, e é esse fogo que vai dividindo, é esse fogo que vai purificando. Então, se acabar o curso da nossa vida, se acabar o tempo da nossa vida, e esse fogo que Jesus veio acender, esse fogo que Jesus veio trazer, esse batismo que Ele quer mergulhar cada um de nós, se isso não acontecer, não acontece a salvação. Nós não somos protestantes, nós não vivemos as coisas por mágica. Sabe o que mais vai ter no purgatório? Lá no purgatório, olha, você pode ter certeza, um dia Deus vai mostrar isso para todos nós. Se você for lá no purgatório, talvez você vai até saber. O que mais tem no purgatório é protestante. Os protestantes passam uma vida inteira lutando contra o purgatório, dizendo que o purgatório não existe. Eles vão para lá, porque quem combate o purgatório é porque combate o processo de santificação. A pessoa acha que já está pronta para ir para o céu. E essa mentalidade protestante, ela está dentro da igreja católica. Tem muita gente que vai na missa domingo, reza um terço, não mata, não rouba, não prostitui, acho que agora é só Jesus estender o tapete vermelho, porque abre alas que eu quero chegar, abre alas que eu quero passar. Está cheio isso, está cheio. Não, enquanto não acontecer uma profunda purificação, onde que divide tantas coisas. Por isso que a gente vê tanta divisão nesse mundo, por isso que a gente viu divisão no começo da igreja, como que o cristianismo dividiu o judaísmo, como que o cristianismo dividiu o Oriente e o Ocidente, como que o cristianismo dividiu a Europa em Europa do Norte, Europa do Sul. Como que o cristianismo também foi dividido, porque veio a reforma protestante, que não suportou o catolicismo, não suportou a Eucaristia, não suportou a Santa Missa. Como que o cristianismo não coaduna com as revoluções, como que veio a Revolução Francesa e dividiu o mundo e não suportou a Santa Igreja. Como que veio essa contracultura, como que veio essa revolução comunista que não suporta o cristianismo e o mundo é dividido. As duas Coreias são divididas. Você percebe que o mundo é dividido, o mundo está cada vez mais bipolarizado, tudo é dividido, e essa divisão, ela é feita sim, ela é dada pelo Espírito, pelo fogo do Espírito Santo, que arde na Santa Igreja Católica, que age no coração dos católicos. Já falei isso algumas vezes, volto a trazer de novo. Preste bem atenção. Esta guerra que está, a Rússia é um país ortodoxo, um país dividido. Os Estados Unidos é um país colonizado pela Inglaterra, um país protestante, divididos. E quais são os dois blocos que lutam entre si? Os Estados Unidos protestante e Rússia ortodoxa. No fundo, essa guerra que está acontecendo por aí, que está prestes a eclodir numa guerra mundial, não tem nada a ver conosco. Depois que aconteceu o Concílio Vaticano II, a igreja também se dividiu. Quantos hoje se levantam e dizem: nós não reconhecemos os papas que vieram depois de Pio XII, os famosos sede-vacantistas. Percebe? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Então, se você quiser que as dúvidas, que o mal, que as incertezas saiam do teu coração, precisa de duas coisas: do fogo do Espírito Santo e do fogo do sofrimento. Sem muita graça de Deus e sem muita cruz, não há purificação no coração do ser humano. Por isso que tem gente que fala muita borracha, porque não é purificado, não tem coração purificado, não foi purificado ainda. Tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, com quem a gente vê, com quem a gente segue, senão nós vamos sendo conduzidos muito mais pela mentalidade das pessoas
do que realmente aquilo que é a decisão de Deus para cada um de nós. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família, pessoas ficarão divididas. Então, meus irmãos, vocês não queiram ser o cristianismo assim do carrossel, o cristianismo do arco-íris, o cristianismo da bolinha de sabão. Isso não existe. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, os demônios tremem. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo saiu em missão, os demônios tremem. Desde que Jesus morreu na cruz, o próprio planeta sofreu um abalo. Desde que veio o Espírito em Pentecostes, os apóstolos estão saindo para lançar o fogo sobre a terra, e esse fogo traz divisão, sim. Então, se você tem problemas lá na sua casa, se você tem problemas com os teus filhos, com os teus netos, com os teus sobrinhos, com os teus tios, e se você é uma pessoa que quer deixar o fogo do Espírito Santo te purificar, se você está oferecendo teus sofrimentos e está deixando o sangue escorrer na tua alma para sair o veneno do pecado junto, saiba que você está no caminho certo, porque esse foi o caminho de Santo Antônio Maria Claret e de todos os santos. Santo Antônio Maria Claret, ele não só vivia os exercícios espirituais de Santo Inácio, como aplicava, e era um homem dado à vida de discernimento, né? Porque Santo Inácio é o santo do discernimento. Santo Antônio Maria Claret é tão profundo no seu discernimento dos espíritos. Isso que eu vou falar aqui é uma coisa seríssima. É Santo Antônio Maria Claret que diz nos seus exercícios espirituais, o demônio, ele é tão sagaz, porque o demônio é um anjo, ele tem inteligência angélica. O demônio, ele é tão sagaz, diz Santo Antônio Maria Claret, que pelo movimento do feto, quando a mulher está grávida, pelo movimento do feto na barriga da mãe e pelo comportamento da mãe na gestação, o demônio sabe se aquela criança tem vocação sacerdotal e religiosa. Santo Antônio Maria Claret. Agora você entende porque essa luta para tirar, para destruir as crianças no ventre de suas mães. Agora você percebe porque muitos padres, depois o rapaz cresce, vai para o seminário, fica padre e não conhece certas coisas da sua vida e fica com muita dificuldade, etc. Aí tem que fazer um tratamento psicológico, tem que fazer uma coisa profunda, uma abordagem do inconsciente, porque na gestação da mamãe, o capiroto encardido, pelo movimento do feto e pelo comportamento da mãe, o demônio já tem uma inteligência sagaz, angélica, sabendo que ali tem uma vocação sacerdotal e religiosa. Por isso que os padres são tão feridos, por isso que os padres são tão machucados, porque a luta começou no ventre, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, no ventre de Nossa Senhora, os infernos inteiros vociferaram contra o mistério. Esse mal, ele precisa ser extirpado, ou esse mal será extirpado totalmente nesta terra, para a gente contemplar a face de Deus no céu, ou nós passaremos pelo purgatório. Ninguém verá a Deus sem a santidade. Hebreus capítulo 12, 14. Buscai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Deus é santo, santo, santo. Deus é puro, puro, puro. E se não escorrer todo o mal que está dentro de nós, nós não vemos Deus face a face. Então, se tem luta, se tem batalha, se tem combate, pode saber, Jó 7:1, é uma luta a vida do homem sobre a terra.
Padre Pio sempre dizia: eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas. E há quem diga, né, que depois de 10 minutos que a gente morrer, acho que o cadáver está ali, depois de 10 minutos ainda vai estar lutando com alguma coisa ainda, né? Já ouvi isso. Então nós temos que vigiar e deixar o Espírito Santo purificar. Padre, o que purifica? O fogo do Espírito, a graça de Deus e a cruz. Chegaram para São João Maria Vianney e perguntaram para ele: santo cura, o que precisa para ser santo? Ele sorriu e disse: oh meu filho, 2 coisas somente: a graça e a cruz. A graça para gerar o homem novo, a cruz para matar o homem velho. Então, se você está sofrendo, agradece a Deus, porque o dia que São Francisco de Assis não tinha um contratempo, ele olhava para o crucifixo e falava assim: ô Jesus, o que aconteceu? O Senhor esqueceu de mim hoje? Se você está sofrendo, se você está combatendo, se você está numa luta, saiba que esse é o caminho de todos os santos. Ai padre, mas eu vou viver a vida inteira lutando com essa impaciência do mesmo jeito? Eu vou viver a vida inteira lutando com a minha sexualidade do mesmo jeito? Eu vou viver uma vida inteira lutando com esse temperamento que me destrói, com essa tristeza que não vai embora? Olha, essas coisas podem ir embora sim, você pode ter um alívio sim, mas se não houver uma vida de oração e de penitência, meu irmãozinho, você pode frequentar todos os psicoterapeutas, psicólogos, até psiquiatras. Você pode andar no confessionário dos padres mais santos do Brasil, do mundo. A hora que você voltar para a tua casa, o mesmo campo de batalha está te esperando. Porque não se faz santos sem muito fogo do Espírito Santo para purificar o coração, para acender nele o fogo do amor de Deus, e muito sofrimento. É isso que Jesus está dizendo. E não queira que as pessoas te compreendam. Pronto, chegamos na síntese da homilia. Não queira a compreensão dos outros. Porque que tem gente que não está aguentando, a batalha espiritual está grande, a luta está grande, a situação está grande, e parece que a coisa vai ficando impossível de se viver, porque a criatura quer que o outro compreenda. Tem coisa que o marido não vai compreender, tem coisa que a esposa não compreende, tem coisa que os filhos não compreendem, que os pais não compreendem, porque está acontecendo uma divisão, uma espada flamejante. O fogo do Espírito Santo está passando no teu coração, está passando na tua vida e ao redor de tudo que você tem, de tudo que você fala, de tudo que você ouve. E não adianta, nós vamos espernear. Jesus suou sangue no horto para fazer a vontade de Deus, e ele era imaculado. Você acha que você vai para o céu assim, montado nos pôneis saltitantes, no servozinho, nas reninhas do Papai Noel assim? Você acha que você vai para o céu desse jeito? A não ser que você inventou uma doutrina protestante aí na tua cabeça, né? Que está cheio, né? Cada esquina uma doutrina diferente. São Paulo diz assim, termino, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9: se alguém, um anjo baixado do céu, vier e ensinar uma doutrina diferente da qual tendes recebido dos apóstolos, seja ele excomungado, seja ele fora. Divisão mesmo. Padre, Deus quer dividir? Não, Deus quer unir, mas quer unir os corações numa só fé, num só batismo, num só Espírito. Deus quer unir numa só fé, numa só igreja, numa só esperança, numa só casa eterna, o céu. Ele vai unir aqueles que se deixaram transformar. Aqueles que resistem serão cortados e lançados fora. Que Deus nos dê
a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, que Deus nos dê perseverança e, como rezava Santo Agostinho, né? Corta, Senhor, queima, sangra, contanto que eu viva. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.